Quero ler para você o relatório que mudou tudo nas aparições de Nossa Senhora de Lourdes. Trata-se do relatório escrito por Dom Laurence, bispo de Tarbes, um documento oficial que reconheceu as aparições de Nossa Senhora de Lourdes. Mas antes de falar sobre a comissão investigativa e o relatório que confirmou as aparições, é importante entender o que aconteceu ali em Lourdes. Em 1858, numa pequena cidade dos Pirineus franceses, uma jovem de 14 anos, chamada Bernadette Soubirous, afirmou ter visto a Virgem Maria em uma gruta próxima à cidade. As aparições aconteceram 18 vezes e Bernadette recebeu mensagens que chamavam a oração, penitência e conversão. Não demorou muito, milhares de peregrinos começaram a se reunir no local, atraídos por relatos de curas milagrosas e pela promessa de uma mensagem celestial. As aparições aconteceram na Gruta de Massabielle, um local até então desconhecido, mas que estava destinado a se tornar um dos maiores santuários marianos de todos os tempos. Mas como saber se aquelas aparições eram verdadeiras? E foi para responder a esta pergunta que a Igreja decidiu agir. Diante dos eventos extraordinários que estavam acontecendo ali em Lourdes, Monsenhor Laurence decidiu criar uma comissão investigativa no dia 28 de julho de 1858 para examinar a autenticidade das aparições e das curas milagrosas. Essa comissão, formada por teólogos, médicos e especialistas, trabalhou por 4 anos, examinando testemunhos, analisando curas e estudando os fenômenos que ocorriam ali na gruta. O resultado desse trabalho foi o relatório de 1862, um relatório que combina rigor científico e sensibilidade espiritual. Agora, eu quero ler para você a íntegra deste histórico documento. Relatório da Comissão Episcopal, 18 de janeiro de 1862. A acusação do Monsenhor Bispo de Tarbes, dando julgamento sobre a aparição que ocorreu na Gruta de Lourdes. O evento do qual estamos falando a vocês tem sido por 4 anos o objeto de nosso estudo ansioso. Nós o seguimos em suas diferentes fases e fomos aconselhados por uma comissão composta de santos padres, eruditos e experientes que questionaram a criança, estudaram os fatos, examinaram e pesaram tudo. Também buscamos a opinião de cientistas e estamos finalmente convencidos de que a aparição é sobrenatural e divina e que, consequentemente, aquela que Bernadette viu é a Santíssima Virgem. Nossa convicção é baseada não meramente no testemunho da própria Bernadette, mas, mais especialmente, nos eventos que ocorreram e que só podem ser explicados pela intervenção divina. O testemunho da jovem é, em todos os sentidos, o mais satisfatório possível. Para começar, sua sinceridade não pode ser duvidada. Quem a questionou pode deixar de admirar a simplicidade, a franqueza, a modéstia desta criança? Enquanto todos falam sobre as maravilhas que lhe foram reveladas, ela sozinha mantém silêncio. Ela só fala quando é questionada e então ela conta tudo sem afetação e com uma simplicidade tocante. E ela responde às inúmeras perguntas que lhe são dirigidas, sem hesitação, dando respostas claras e precisas, muito diretas e com o selo de intensa convicção. Ela foi testada mais severamente, mas nenhuma ameaça jamais a abalou. Ela respondeu às ofertas mais generosas com um nobre desinteresse. Ela nunca se contradiz. Em todos os diferentes exames aos quais ela se submeteu, sua história nunca varia. Ela nunca acrescenta ou tira nada dela. A sinceridade de Bernadette não pode, então, ser contestada. Podemos acrescentar que ela nunca foi contestada. Até mesmo seus oponentes, quando ela teve oponentes, lhe prestaram essa homenagem. Mas, se Bernadette não nos enganou deliberadamente,
ela não foi enganada? Ela não pode ter pensado que ouviu e viu algo que não ouviu nem viu? Ela não foi vítima de uma alucinação? Como é possível acreditar em tal coisa? Suas respostas com sabedoria mostram que aquela criança possui uma mente clara, uma imaginação calma, um senso comum acima de sua idade. O sentimento religioso nunca se mostrou nela sob a forma de excitação. Ninguém jamais descobriu nesta jovem desordem intelectual, caprichos mentais, excentricidade de caráter ou qualquer feição histérica que pudesse predispô-la a criações da imaginação. Ela viu a aparição, não apenas uma, mas 18 vezes. Ela a viu primeiro de repente, quando nada poderia tê-la levado a esperar a visão. E depois, durante a quinzena em que esperava vê-la todos os dias, por 2 dias ela não viu nada, embora estivesse no mesmo lugar e exatamente nas mesmas circunstâncias. E então, novamente, observe o que aconteceu durante as aparições. Uma transformação completa ocorreu em Bernadette. Seu rosto tinha uma nova expressão. Seus olhos se iluminaram. Ela viu coisas que nunca tinha visto. Ela ouviu uma língua que nunca tinha ouvido. Uma língua cujo significado ela nem sempre entendeu, mas que nunca saiu de sua memória. Todas essas circunstâncias juntas tornam impossível acreditar na teoria de uma alucinação. A jovem, então, realmente viu e ouviu um ser que se autodenomina a Imaculada Conceição. E como esse fenômeno não pode ser explicado por leis naturais, somos obrigados a acreditar que a aparição foi sobrenatural. O testemunho de Bernadette, importante em si mesmo, reúne ainda nova força dos fatos maravilhosos que ocorreram desde o início das aparições. Esses fatos maravilhosos são, de fato, o complemento das aparições. Se a árvore deve ser julgada por seus frutos, podemos certamente dizer que as aparições das quais a jovem nos conta são sobrenaturais e divinas, pois os resultados que produziu são sobrenaturais e divinos. Como não ficarmos impressionados com as dispensações da providência? No final do ano de 1854, o Papa Pio IX proclamou o dogma da Imaculada Conceição. Os ventos levaram até os confins da terra as palavras do pontífice. E agora, cerca de 3 anos depois, a Santíssima Virgem, aparecendo a uma criança, diz a ela: "Eu sou a Imaculada Conceição. Desejo que uma capela seja erguida aqui em minha honra." Não parece que ela mesma desejou consagrar com sua aprovação diante de todo o mundo o decreto infalível do sucessor de São Pedro? Por essas razões, depois de ter conferido com nossos veneráveis irmãos os dignitários, cônegos e capítulo de nossa Igreja Catedral, o santo nome de Deus sendo invocado, tomando como nosso guia as regras sabiamente estabelecidas por Bento XIV em seu tratado sobre a beatificação e canonização dos santos, a fim de distinguir as verdadeiras aparições das falsas, tendo em vista o relatório favorável que nos foi apresentado pela comissão constituída para investigar a aparição na Gruta de Lourdes e os fatos a ela relacionados, tendo em vista o testemunho escrito dos médicos que consultamos sobre as numerosas curas obtidas pelo uso da água da gruta, considerando, em primeiro lugar, o fato da aparição, seja em relação à jovem, que nos contou sobre ela, seja em relação aos resultados extraordinários que produziu, só pode ser explicado pela intervenção de uma causa sobrenatural. Considerando, em segundo lugar, que esta causa só pode ser divina, na medida em que os efeitos produzidos são, por um lado, sinais visíveis da graça, como a conversão dos pecadores, e, por outro lado, resultados fora das leis ordinárias da natureza, como curas milagrosas
e podem, portanto, proceder apenas do Autor da graça e do Senhor da natureza. Considerando por último que a nossa convicção é fortalecida pelas enormes multidões de fiéis que vêm espontaneamente à gruta, que não cessaram de vir desde as primeiras aparições e cujo propósito é pedir bênçãos ou agradecer por aquelas já recebidas. Depois de ter procurado a luz do Espírito Santo e a assistência da Santíssima Virgem, declaramos o que se segue. Julgamos que Maria, a Imaculada Mãe de Deus, realmente apareceu a Bernadette Soubirous em 11 de fevereiro de 1858 e em certos dias subsequentes, 18 vezes ao todo, na gruta de Massabielle, perto da cidade de Lourdes. Que esta aparição carrega todas as marcas da verdade e que a crença dos fiéis é bem fundamentada. Humildemente submetemos nosso julgamento ao do soberano pontífice, que é encarregado do governo da Igreja Universal. Para realizar o desejo da Santíssima Virgem, expresso mais de uma vez no momento das aparições, propomos construir um santuário no terreno adjacente à gruta, que se tornou propriedade do bispo de Tarbes. Precisamos, portanto, para realizar nossa intenção, da assistência do clero e dos leigos de nossa diocese, do clero e dos leigos da França e de países estrangeiros. Apelamos à sua generosidade e especialmente a todas as pessoas devotas de todos os países a quem o culto da Imaculada Conceição da Virgem Maria é caro. Esta nossa incumbência é para ser lida e publicada em todas as igrejas e capelas. Dado em Tarbes, em 18 de janeiro de 1862. Festival da Cátedra de São Pedro, em Roma. Assinado Bertrand Laurens, Bispo de Tarbes. Monsenhor Laurens nasceu em 7 de setembro de 1790, na França. Ele foi ordenado sacerdote em 1818 e nomeado bispo de Tarbes em 21 de abril de 1845. Ele exerceu o episcopado por quase 25 anos, até seu falecimento em 30 de janeiro de 1870. Ele desempenhou um papel crucial no reconhecimento das aparições marianas em Lourdes. O relatório do bispo de Tarbes é muito mais do que um documento histórico. Ele é um testemunho da fé, da ciência e da busca pela verdade. Ao confirmar as aparições de Lourdes, o bispo Laurens não apenas validou a experiência de Bernadette, mas também deu ao mundo um santuário de esperança e cura. Lourdes continua a atrair milhões de peregrinos todos os anos. Bernadette Soubirous era uma jovem silenciosa, falava pouco e de si mesma muito menos ainda. Nunca buscou protagonismo, nem se envaideceu com as multidões que vinham a Lourdes por causa das aparições. Quando interrogada, respondia com simplicidade, sem jamais se exaltar. Seu silêncio era uma marca de sua alma, humilde e recolhida. Certa vez ela disse: "Quando você não quer nada, sempre tem o que precisa." E foi com essa mesma discrição que ela entrou para o convento, onde viveu seus últimos anos longe dos olhares do mundo. Ali, Bernadette enfrentou provações ainda mais duras, por exemplo, doenças constantes, dores insuportáveis e um sofrimento físico que consumia seu frágil corpo dia após dia. Além da asma que lhe acompanhou a vida toda, Bernadette também sofria os horrores da tuberculose. Ela não podia andar porque também tinha uma úlcera em sua perna e muitas vezes ela nem conseguia se levantar da cama. E, no entanto, nunca se ouviu dela uma palavra de revolta. E quando uma de suas irmãs religiosas lhe perguntou: "Você sofre?", Bernadette respondeu com serenidade: "Tudo isso é bom para o céu."